acho assim, que a ação griot e a própria lei 10.739 e tal, e tratar disso, assim, é quando a gente, por exemplo, apresenta o maracatu, por exemplo. Eu não preciso falar do ritual religioso do maracatu, do tambor, tem sacrifício disso, daquilo, mas o simples fato de eu dizer, olha, o maracatu, ele tem uma referência negra, ele tem uma referência no candomblé e tal, na Jurema Sagrada, né, o maracatu de nação, você está apontando para uma coisa assim, isso tem uma história, isso que você acha bonito, né, é aquilo que falam que é do capeta, né, se você não precisa entrar numa guerra, né, assim, no sentido de ficar falando mal das outras religiões, nem nada disso. Mas há que você ter um cuidado, assim, para respeitar o princípio de que se você falar de rituais religiosos, tem que falar de todos, eu não falo de nenhum, né? Mas a educação é laica, né? Teoricamente, mentira, né? Nunca foi. Ser. Nunca foi, agora muito menos. Mas é uma situação complicada, né? Porque as pessoas, né, que são minoria, que são as de matriz africana e indígena, assim, você também não pode sair escancarando, né, dizendo, né, impondo aquilo, não se trata de uma questão de posição, mas eu acho que vídeos como esse, né, ações que levam a cultura negra para o espaço da escola, mas assim, vamos respeitar, porque é bonito, né, porque é alegre, né, porque isso tem uma história que a gente não conhece. Então, assim, eu ia contar, acabei esquecendo, que a história da gente entrar em cortejo na escola, cantando, dançando e tal, assim, você já desarma essa coisa, né, faz as pessoas brincarem um pouco, parte do lúdico, do profano e tal. E aí, logo depois a gente fez uma condição de história sobre o mito da cabaça da existência. A gente pintou cabaça na escola, foi o máximo, o máximo. E a escola lá também, logicamente, por ser pública, eu não sei nem como é que tá na privada, porque a gente não tem muita pegada de escola privada, não. Assim, as públicas que a gente consegue mais acessar mesmo. A gente começou a contar a história, e aí na hora de falar do criador, né, de Olodumare, o menino falou assim, não, mas foi Jesus. Eu falei assim, calma. Mas Jesus criou alguma coisa e tal, não, porque Jesus, eu falei assim, criou foi Deus, mas a gente está falando aqui de um Deus que é para um outro povo, ele tinha um outro nome. É a mesma ideia, é a mesma coisa. Então a gente, crianças do 5º ano, que é meio já tenso de fazer, mas com eles é muito tranquilo, assim, tinha educador na sala. Então através dessa coisa, sabe, da cultura, a gente vai desmontando aquilo que viraria porque eu não estou querendo exigir que você aceite o meu Deus e Deus. Existem formas diferentes, né? A Torre de Babel é falar em várias línguas e respeitar a diversidade. Se eu não respeito a diversidade, né? Primeiro que eu não entendo o que você está falando, está dizendo, mas eu respeito porque você também está buscando o seu Deus, a sua forma de encontrar Deus que é diferente da minha, a sua sexualidade é diferente da minha, né? O seu jeito de se vestir é diferente da minha, por isso eu tenho que te obrigar a ser como eu, né? Então acho que essa contribuição e essa contribuição da gente está num pontão de cultura digital, porque eu acho que quando a gente consegue fazer circular materiais educativos nesse sentido, né, de mostrar a beleza que tem na cultura negra, de mostrar, olha gente, a gente está sofrendo, a gente não está sendo respeitado, né, que essa cultura ela não pode terminar, né, a gente está contribuindo para várias coisas, para minimizar a discriminação, para minimizar o preconceito, para minimizar a intolerância, para produzir menos doença, porque é uma sociedade doente. Uma sociedade, né, assim, que não... Eu acho que você tem coisas mínimas para você não virar uma ditadura. Uma delas é respeitar a diversidade de expressões da sua fé. É a mesma coisa da sua liberdade de expressão. Expressar a sua fé e a sua liberdade de expressão. Né, assim, de uma coisa muito forte, né? Porque uma coisa é você ter o direito de expressar aquilo que você pensa. Agora, imagina você ser negado no seu direito de expressar a sua fé, aquilo que você crê. Eu acho que a violência está justamente aí, né? Tenso. Quando eu estava estudando para a questão da traição moral,
com a Patebá, assim, uma coisa para mim foi interessante, essa questão assim, de dizer que existem várias tradições, existem várias formas de contar, né? Quer dizer, a gente conhece só a criação do ponto de vista do cristianismo, a gente dificilmente tem esse acesso a outras versões, né? A outras formas de se pensar. É o que tinha antes, né? Exatamente. Como que, né? E essa coisa da história única, de uma narrativa única, né? E é isso que eu, assim, no meu cotidiano, é isso que eu vejo assim, como educadora, né? Uma narrativa só que se impõe sobre todas as outras possíveis, né? As outras são invisibilizadas, né? Não são tocadas, não são mencionadas. E assim que eu acho interessante nesse, porque ela fala de uma coisa que é complicada, geralmente, mas ela fala de uma forma tão leve, né? De uma forma tão... que eu acho muito interessante. A gente teve um projeto lá no Instituto no ano passado,